Muitos devem estar começando a ver minhas postagens e pensando, André entrou agora nessa história de Bitcoin, de criptomoeda, né? Esse negócio aí para trouxa, para pegar dinheiro de trouxa e depois cair fora. Eu vou provar para vocês, né? Provar não, vou tentar mostrar para vocês que talvez você que esteja um pouco desinformado, que talvez seja a hora de você rever os seus conceitos. Vou mostrar para vocês algumas notas que saíram recentemente na mídia, a maioria essa semana, tá? Com exceção dessa que saiu em outubro do ano passado, né? Mostrando aí que Bitcoin é uma reserva de valor melhor do que o ouro, que estaria fora da moda. Por muito tempo, né, diria milênios, o ouro foi considerado a melhor reserva de valor. E o que é reserva de valor? Né? Algo que você pode guardar, como se fosse dinheiro do colchão da vovó, e levar por gerações e gerações, né? Pelo menos no horizonte de 10 anos, ele tenha mais valor no futuro. E hoje em dia a gente pode considerar que o Bitcoin seria isso, né? Então, é um relatório dessa empresa aí, Maxiport, que comparou o ouro como uma reserva de valor. Então, o que ele mostra aqui é, né, que Maxiport, que o Bitcoin ele poderia ser ainda melhor do que o ouro como reserva de valor. Então, segundo eles, né, a conexão entre o ouro e o Bitcoin é óbvia. E justamente nessa demanda por Bitcoin, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, como reserva de valor digital, é o grande motivo para a criptomoeda crescer como popularidade, embora o Bitcoin não seja usada só como moeda, como reserva de valor. Né? Então, ele mostra aqui, né, que o valor do Bitcoin ele aumentou 550 mil vezes em 13 anos. Também vou fazer alguns comentários aqui. Então, essa é a primeira notícia que eu quero trazer para vocês, né? A importância do Bitcoin como reserva de valor, né? Como ativo para você guardar, né? Ao invés de você investir em ouro ou investir em ações, você reservar uma parte da sua carteira para você investir em Bitcoin ou outras criptomoedas. Aí você pode pensar, né? Mas ninguém compra esse troço, só quem compra isso aí são os nerds, ou então gente que quer comprar e acha que vai ficar rico rápido, ou então os faraós do Bitcoin, né? Essa galera que a gente vê no Fantástico e que depois some com o dinheiro de todo mundo, né? Some porque o pessoal bota no dinheiro na mão de quem não deve colocar. E dinheiro a gente não bota na mão de ninguém. Isso é o que ensino, né, dentro dos cursos que eu ministro. Né? Dinheiro você só mexe no seu CPF. E hoje em dia, as grandes empresas estão se movimentando no sentido de usar o Bitcoin como seu investimento, né? Como seu caixa. Então, sobrou dinheiro no caixa, colocar o Bitcoin como reserva de valor. Vou mostrar alguns exemplos aqui, tá? A MicroStrategy é um exemplo disso, ó. Ela é dona de 1% de todo o Bitcoin do mundo. Repare que essa notícia aqui é de março desse ano. Então, de todo o Bitcoin do mundo, só a MicroStrategy é responsável por 1%, só para você ter uma ideia, tá? Os Estados Unidos todo é responsável por 4%. Então, essa MicroStrategy sozinha por 1%. E aqui em março eles fizeram uma compra multimilionária, né? Que chegou a esse 1% da compra, né? Então, é uma empresa de software, faz softwares empresariais, né? Então, não é uma empresa só de especulação, ela produz, né? Esses softwares. E em março aí ela comprou 600 milhões de dólares. E aí chegou nesse valor aí, foi uma compra autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, né? Tipo o nosso Ibovespa, que autorizou essa compra aí, né? De Bitcoin. E outras empresas seguiram no mesmo trilho, né? No mesmo trilho. Então, essa empresa japonesa aí, ó, uma empresa de investimento, a Metaplanet, também anunciou que usaria o Bitcoin com o que eles chamam de hedge de tesouraria. Isso é, uma parte do caixa, né, que a empresa ganha um lucro, né, e usa aquilo ali como um ativo, então uma parte seria o Bitcoin. Né? Então, ela fez essa compra aqui, olha, de 6,5 milhões. Então, você vê aqui que no slide anterior eu mostrei aqui a MicroStrategy, que era 625. Eles fizeram aí 1% da compra, mas fizeram. Uma empresa japonesa, então não é só empresa americana. Então, aqui está o anúncio deles, ó, dessa compra dessa empresa japonesa. E várias outras também continuaram nesse mesmo sentido. Ó. Aqui uma empresa que trabalha no ramo de pioneira no desenvolvimento de tecnologias de marketing e também de serviços na área de saúde, tá? Para combater doenças crônicas. Então, uma empresa de tecnologia avançada, tá? A Semler Scientific, é uma notícia praticamente, eu acho que de semana passada, ó.
dentro de uma área muito tecnológica dos Estados Unidos, que é a área de Santa Clara, na Califórnia, tá? Então, ela anunciou, né, pelos diretores, que vai adotar o Bitcoin como uma reserva primária de ativos da empresa, tá? Primária, então a principal, tá? Estratégia de reserva da empresa, de caixa da empresa. Então, aqui eles anunciaram 40 milhões intermediária entre a japonesa e a outra empresa que eu mostrei, tá? Incluindo as taxas aí que eles vão investigar, que eles vão investir, tá? Aqui novamente falo da importância do Bitcoin, né? Então faz ela preferência ao ouro em relação a ser usada como reserva de valor, né? Embora hoje, né, a reserva do ouro ainda seja 10 vezes maior do que o Bitcoin. É isso que eu disse. Talvez você que esteja precisando se atualizar e quebrar o seu preconceito em relação ao Bitcoin e outras moedas. São só pequenas empresas que estão entrando? Não, são grandes países que estão entrando. Obviamente que os Estados Unidos foi um dos primeiros, né? E há pouco tempo começaram a se abrir os ETFs, que a gente chama de spot, né? Que é moeda viva, né? Não é contrato de futuro. É moeda comercializada viva, ao vivo, nas bolsas, né? Então, primeiramente foi os Estados Unidos em janeiro, né? E logo depois vários outros países estão entrando nesse comércio, né? No sentido de que o ETF é uma cesta de ativos. O cara compra e pode comprar e vender a qualquer hora, né? Então, inicialmente foi só o Bitcoin e recentemente agora os Estados Unidos está caminhando para fazer ETF da segunda moeda, que é o Ethereum. Então, novamente, uma notícia muito fresca, né? Dessa semana, 4 de junho. Então, ele fala, né? Os Estados Unidos detém já, os ETFs americanos, 850 mil bitcoins. Isso aí corresponde a 19 milhões, tá? Da circulação atual de bitcoins. Isso aqui não é dinheiro não, tá, gente? É a moeda. Isso aqui corresponde a 4,32% do que circula de Bitcoin hoje já está sob o poder dos Estados Unidos. Isso até é um dado preocupante para os outros países, né? Só os Estados Unidos detêm 4,32% dos Bitcoins de todo mundo. E outros países já estão entrando na mesma onda. Então, essa reportagem fala de Austrália e de Tailândia. E fala aqui que a Tailândia, 17% da população já investe em cripto. Olha como que talvez você esteja atrasado e a população brasileira esteja atrasada, tá? Na Tailândia, ela já é o 5º país em proporção, tá? Em adoção de bitcoins. E olha outros países aqui, Emirados Árabes, Singapura, Turquia, Argentina, toda essa galera aqui já está na frente da Tailândia em relação à porcentagem que investe em criptomoedas. O pessoal fala, porque a Argentina está quebrada, a moeda dela é desvalorizada. A Turquia também não está muito bem, Mas Singapura é um dos países com a economia mais desenvolvida do mundo. Está aqui, Emirados Árabes também, está aqui, Então, ele fala que na Tailândia são 12 milhões de investidores e aqui, outro país desenvolvido, a Austrália, também começou a negociar uma porcentagem um pouco menor, né? Não é 17%, mas é 9% da população. E ele fala aqui que a média mundial é 7%. Eu não tenho números do Brasil, né? Mas com certeza é um número muito pequeno, né? Porque o Brasil, o que bomba aqui é jogo do tigrinho, né? Mas número de pessoas que apostam em criptomoeda é um número muito inferior. Então, a média mundial é 7%, tá? Na Austrália são 2,5 milhões de pessoas. Então, outros movimentos recentes, essa semana também, essa semana está sendo muito crítica para o Bitcoin. Essa é a pressa que eu estou querendo oferecer esse curso, gente. É por essa razão. Então, notícia aqui, se não me engano, é de ontem, Bitcoin tem forte alta com ETFs nos Estados Unidos. Então, bateu o recorde, tá, de aporte, de entrada nos ETFs americanos, tá? Então, registrou entrada de 800 milhões de dólares. É o segundo maior entrada em ETFs americanos, tá? Então, justamente por isso, né, está tendo uma resistência aí na casa de 71 mil dólares que se espera que seja quebrado muito em breve, talvez nos próximos dias, tá? Então, está tendo uma pressão para ultrapassar isso, porque os ETFs aqui à vista, que são esses spots americanos, né, estão registrando o segundo maior fluxo diário de entrada, tá? Segundo a plataforma aqui de entrada, tá? Então, já está aproximando aqui a entrada líquida, né? Desde o início que os ETFs foram criados, foi só criado em janeiro, gente. Então, você vê como é que a coisa é muito rápida, né? Nós estamos agora em junho, já chega a 15 bilhões de dólares, tá? E aqui fala novamente da Tailândia, né? Se juntando aí outros países como Inglaterra, Hong Kong, né? Que já tem aí ETFs à vista.
Então, isso fez, gente, olha só que curioso, né? Esse é um dado também, se não me engano, dessa semana, né? Que mostra aqui, ó, que a entrada diária de Bitcoin nesse dia foram apenas de 450 moedas, né? E a compra de Bitcoin nesse dia foi de 12.500. Então, repare como a oferta diária de Bitcoin, nessa semana pelo menos, está muito inferior à demanda de Bitcoin. Então, isso significa dentro do mercado, né, gente, quando a oferta é muito menor do que a demanda, aumento de preço. Isso significa que a tendência é o Bitcoin realmente aumentar o preço dele num horizonte de tempo muito curto. E tem outros fatores na economia que também levam a essa demanda muito superior à oferta. Né? Um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, olha aí uma reportagem também, né? Essa aqui de abril, mostrando que a oferta de Bitcoin se esgotará nas casas, nas corretoras, e esse movimento também foi devido à criação dos ETFs muito recentes, né? Só a partir de janeiro foi nos Estados Unidos, e eles querem comprar Bitcoin, né? Porque o que a corretora oferece? Uma cesta de criptomoedas, principalmente Bitcoin, mas você compra um papel do ETF, ela tem que ter o Bitcoin no cofre dela. Então ela tem que comprar o Bitcoin de alguém. Mas vai comprar de quem? Alguém tem que oferecer o Bitcoin para ela. Mas se não tem Bitcoin para vender, como é que ela vai fazer para poder ter esse Bitcoin para poder vender para os clientes dela? Então vai faltar. Então ele fala que vai esgotar em 9 meses, essa reportagem de abril. E ainda teve o halving do Bitcoin, que é a queda de oferta, né? A cada 10 minutos, mas na diária, a metade, né? Isso aí aconteceu justamente próximo dessa data aí. Ó. Então, o fornecimento nas exchanges secará em 9 meses após o próximo halving do Bitcoin. Foi alguns dias depois disso aí, né? E a contínua acumulação pelos ETF de Bitcoin, né? Então, essa é mais uma informação, né? E mais uma ainda, né? Em relação à oferta e demanda, ó. Dados aí de ontem e de hoje. As principais economias do mundo estão começando a cortar os juros. E o que significa cortar os juros, gente? Isso aqui eu ensino muito nos meus cursos, tá? Cortar os juros significa dinheiro na praça. Significa que as pessoas vão poder ir nos bancos pedir dinheiro porque a taxa está menor. Significa que elas vão poder dinheiro para comprar, né? Comprar geladeira, fazer carninha na Casa Bahia, fazer isso tudo. E quando ela vai ter esse dinheiro, o que vai acontecer, né? Em geral, vai gerar inflação, né? O governo vai ter que imprimir dinheiro para poder emprestar, né? Em grossas palavras. O banco vai ter que imprimir dinheiro para poder emprestar, são os CDBs, algumas coisas que estão nesse sentido, né? E as moedas vão inflacionar. Né? E quando as moedas vão inflacionar, o Bitcoin valoriza. As criptomoedas valorizam. Esse é um ciclo que acontece, gente, a cada 4 anos. Então, na verdade, muita gente diz que o Bitcoin ele aumenta de preço a cada 4 anos por causa do halving, mas a principal galera que realmente está estudando diz que não é nem por causa do halving, é por causa desses ciclos aí de aumento e diminuição das taxas de juros. E nós estamos num momento mundial que, durante a pandemia, todo mundo baixou muita taxa de juros para estimular o consumo, porque a pandemia gerou uma grande retração, e agora as taxas de juros estão lá em cima, principalmente a americana, que governa o mundo inteiro, e agora elas vão começar a baixar. Então, ontem, o Canadá foi o primeiro país desenvolvido a ter esse corte, né? Obviamente, não vamos contar o Brasil, cortou 0,25% da taxa percentual deles, de 5% para 4,75%, foi o primeiro país, né? Então, foi tomado em meio ao aumento de confiança de que a inflação está se aproximando, porque o grande temor de você baixar a taxa de juros é a inflação aumentar, pelo aumento do consumo. E hoje, né, dados agora, 9h50 da manhã, 9h50 da manhã, a Europa cortou também 0,25 pontos percentuais. Reduziu para 3,75 pontos percentuais, também confiando de que agora é o momento de cortar as taxas de juros, porque a inflação está sob controle. Tá? Então, lá a inflação chegou a 4% ao ano, nunca chegou a esse valor, os Estados Unidos também não. Os Estados Unidos já está quase há um ano com a taxa de juros dele alta, né? E eles também, né? A perspectiva de inflação melhoraram. Então, hoje, a Europa cortou a taxa de juros. Então, são muitos fatores que estão motivando ao Bitcoin e, com ele, todas as altcoins que estão cercadas dele, eu explico tudo isso nos meus cursos, o que é Bitcoin, o que é altcoin, o que é Ethereum, a seguir ao que ele já fez 1, 2, 3 vezes, igualzinho ao que a gente espera que aconteça agora. O quê? Ciclos.
né, de aumento, pico, que ele chama de all-time high, e queda, né? Uma fase de hibernação, uma pré-zona de halving, que é até o aumento, um grande aumento, que se chama de bull run, pico, queda. Aumento, pico, aqui foi até um bimodal, né? E queda. Aumento, cadê o pico? Normalmente os picos, ó, foram antes do halving, um pouco depois do halving, né? Aqui foi a criação do Bitcoin, né? Em 2010. Aqui foi o halving quando a oferta de recompensa para a galera que faz o processamento das transações do Bitcoin, eu vou resumir aqui, cai a metade, normalmente é depois, ó, o pico. Aqui foi depois, mas você repara que está aproximando, ó, do halving, e agora, né, foi curioso que o pico que apareceu agora, depois eu volto aqui, foi um pouco antes. O halving foi 19 de abril, e o pico histórico até agora do Bitcoin foi 73. Superou o pico do halving anterior, que era 69. Vou voltar aqui. E o que aconteceu aqui, ó? Nesse pico aqui do primeiro ciclo, o Bitcoin valorizou 15 vezes. Aqui ele custava só $1.240. Aqui ele passou a custar 19 mil. No segundo halving, ele pulou de 19 para um pico histórico de 69. Ele valorizou 3,6, valorizou menos, né? Em relação ao pico histórico, mas pô, quase quadruplicou de preço. E agora, o que vai acontecer, né? Já teve um pico histórico de 73, mas será que ele vai ficar aí? Com todos esses fatores favoráveis, gente, agora, com a economia provavelmente injetando dinheiro, todos os países desenvolvidos diminuindo a taxa de juros, provavelmente aumentando o consumo, será que ele vai ficar em 3,6? Será que ele não vai pelo menos aumentar uns 2,2? É por isso que eu estou com tanta pressa de oferecer esse curso para os meus amigos, né, que me seguem na comunidade. Em breve eu vou divulgar outros vídeos. O curso deve começar logo, na próxima quinta-feira, porque a qualquer momento isso aqui vai acontecer. Ó. A qualquer momento esse disparo vai acontecer. E quanto mais vocês demorarem, eu já estou com a minha alocação, quanto mais vocês demorarem, mais difícil vai ser pegar esse grande aumento aqui no crescimento do Bitcoin. Beleza, gente? Qualquer coisa, me chame no privado.